Professor Celso, a gente já mostrou aqui no Agrofag várias reportagens sobre o uso e a produção de insumos biológicos, um mercado que tem crescido muito, né? O mercado tem crescido muito, Antoniela. O Brasil é um dos principais países, né, no avanço dessa tecnologia, né? É a busca da integração, né, produção e produtividade. É isso mesmo. E segundo um relatório divulgado pela Associação das Empresas do Setor, o mercado de insumos biológicos movimentou somente na safra 22-23 quase 6 bilhões de reais. E existem estudos que mostram que no Brasil, 35% das propriedades rurais utilizam desse recurso para o manejo das lavouras. Os insumos biológicos são produtos ou processos desenvolvidos a partir de organismos, como bactérias, insetos ou plantas, usados para melhorar a fertilidade do solo e também o controle de pragas e doenças nas lavouras, por exemplo. É um segmento de mercado que vem crescendo e que, na produção de grãos, complementa o uso dos defensivos químicos tradicionais. O Brasil hoje é protagonista no cenário da produção biológica de insumos. O país precisou se adaptar e criar soluções, já que as áreas agrícolas por aqui possuem grandes dimensões, como explica José Roberto Parra, professor da USP e coordenador de um centro de pesquisas para o controle biológico. O controle biológico em outros países, ele é utilizado apenas em pequenas áreas, em casas de vegetação. E no Brasil, nós temos áreas muito grandes. Um agricultor planta 50 mil hectares de soja, outro 10 mil hectares de milho. Então, nós temos grandes áreas que o americano chama de open fields, e isso daí é diferente de controlar um inseto numa área fechada, numa casa de vegetação. Então, o que nós fizemos nesses últimos anos foi tentar desenvolver, como nós desenvolvemos para a agricultura, nos tornamos líderes em agricultura tropical, nós tentamos desenvolver uma técnica nossa, de tal forma que nós tenhamos um tipo de controle biológico para regiões tropicais. Então, nós tentamos hoje sermos líderes em controle biológico de regiões tropicais e não dá para copiar de ninguém. O professor Parra também destaca a importância do manejo integrado de biológicos e químicos e indica que hoje no Brasil, cerca de 35% das propriedades já utilizam esse método. No passado, não havia nem conversa sobre o assunto, porque via-se o controle biológico como antagônico ao químico e havia uma certa rivalidade. Hoje nós temos que ser muito claros, temos que ter bom senso. O químico vai ter o seu espaço, o controle biológico vai ter o seu espaço e, logicamente, a técnica que nós devemos usar é de manejo integrado de pragas. Integração dos diversos métodos que existem para que nós controlemos as pragas. Evidentemente que devem ser evitados exageros nos químicos, né? Mas existem casos, podemos trabalhar com produtos seletivos e que podem conviver com os produtos biológicos. Então, nós achamos que hoje o pessoal está convivendo melhor e isso daí está aumentando, né? Aumentando bastante. Então, aquela cultura que eu falei, que existia arraigada em produtos químicos, hoje ela vem sendo mudada, né? Então, nós já temos hoje uma grande parcela dos agricultores utilizando o controle biológico. Eu diria que em torno de 35% dentro da nossa enorme agricultura já utiliza, mas alguns levantamentos feitos em regiões centrais do Brasil, observou-se que 66% a 70% estariam com vontade de usar o controle biológico, dependendo, evidente, da disponibilidade, da qualidade desses produtos, para que eles pudessem partir para essa nova tecnologia em larga escala. Os insumos biológicos são provenientes, em sua maioria, de indústrias, mas há também a possibilidade de serem produzidos na propriedade mesmo. É a chamada produção on-farm. Na Fazenda Escola do Centro FAG funciona um bioreator de nível semi-industrial, equipamento que realiza os processos da fabricação de biológicos de forma automatizada. A equipe da empresa Prime Agro é a responsável pelo equipamento. Agora, a gente deve esperar 72 horas até que o produto fique pronto.
E lembrando que ele vai fazer o controle de temperatura, pH e espuma de forma automática durante o processo. A professora Thaisa acompanha a produção no bioreator e ressalta que a segurança sanitária e a qualidade do produto final são as vantagens desse sistema de fabricação. O produto on-farm, né, hoje nós temos várias alternativas e estratégias para garantir que esse produto tenha qualidade. E o que é a qualidade de um produto on-farm? É você garantir a quantidade de micro-organismo que você está multiplicando, seja uma bactéria, seja um fungo, que esteja na quantidade adequada e que só tenha realmente naquele produto o organismo que você quer produzir. Porque muitas vezes há contaminações e outros micro-organismos são produzidos ao invés do organismo de interesse. E muitas vezes a gente tem o problema de um organismo patogênico, né, ser produzido e o produtor levar isso para a lavoura e ter prejuízos no futuro. Então, esse equipamento hoje permite um maior controle do processo de produção de bioinsumos on-farm e também uma maior qualidade, porque como vocês viram no processo de produção, o operador, somente em um momento, ele tem um contato, né, ele tem que abrir o equipamento para aí sim inserir o inóculo e o meio de cultivo. Né? Durante todo o processo, o equipamento está fechado, livre de contaminações e a todo momento tendo a temperatura, a questão do pH e produção de espumas controlados automaticamente. E isso é muito interessante. E agora a gente continua esse bate-papo sobre a expansão do mercado de insumos biológicos. E para isso a gente recebe Alisson Valentim, coordenador de biológicos da Prime. Seja bem-vindo, Alisson. Muito obrigado. Thomas Fruit também está aqui com a gente, professor de microbiologia agrícola da FAG. Seja bem-vindo, Thomas. Muito obrigado, Daniela. Para a gente começar o nosso bate-papo, como acompanhamos na reportagem, a gente viu aí que os usos de insumos biológicos são diversos, né? E para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, hoje o produtor rural já está mais aberto e aceitando esse manejo integrado, né, Thomas? Exatamente. Hoje a gente tem um público crescente, né, dentro dessa utilização dos biológicos e a gente tem focos muito bem definidos hoje, né? Precisamos produzir um on-farm com qualidade, principalmente para a gente saber o que a gente está levando para o campo e o outro grande fator é, a partir da qualidade de produção, o agricultor vai ter lá no final um produto de qualidade com o efeito que ele esperava. Então, para quem está acompanhando a gente em casa e assim ficar mais por dentro ainda dessa questão, on-farm é diferente de produção industrial, né? Vamos diferenciar? Vamos. O on-farm é quando o produtor ele vai, então, na própria fazenda, né, multiplicar aquele micro-organismo para sua utilização. Já a produção industrial, ela já vem pronto, o produto já vem pronto e ele vai aplicar diretamente ali na parte da sua agricultura ou dentro da sua região. Então, a gente começa falando sobre a utilização desses biológicos para controle, né, nessa produção agrícola aí. Alisson, você que acompanha o setor, sabe do desenvolvimento, temos controle, mas temos também bioestimulantes, biofertilizantes, é uma gama bem grande. É um prazer falar de micro-organismo multifuncional, porque quando a gente vai conversar sobre esses ajudantes do bem, que a gente deixou de utilizar há muito tempo, a gente começa a identificar que o mesmo micro-organismo utilizado da maneira eficiente, escolhido da maneira correta, através de assistência técnica, de conversa com profissionais que estejam gabaritados a fazer essa recomendação, eles vão ter multifuncionalidades. Nós podemos citar, por exemplo, um fungo que ele vai ter ação tanto como nematicida, como proteger a raiz também contra outras doenças, fungos patogênicos, ou induzir até o próprio crescimento radicular. O mesmo fungo, por exemplo, ele vai ter essas mesmas funções e com respostas excelentes no campo. E o melhor de tudo, quando a gente fala de micro-organismo, a gente não fala em culturas. Então, a diversidade de uso para todas as culturas, podemos citar, por exemplo, morango, cebola, batata, ou cereais, soja, milho, feijão, culturas de inverno, nós podemos utilizar o mesmo micro-organismo com efeito agronômico, com resultado agronômico, da mesma maneira, da mesma eficiência, independente da cultura, mas sim visando aquele alvo específico. Como eu falei, pode ser um nematicida na cultura dos cereais, por exemplo, mas eu posso usar ele como um controle de doença na cultura do morango. Então, essa multifuncionalidade dos micro-organismos é uma ferramenta que a gente deve se atentar muito. E também saber escolher o momento certo, o micro-organismo certo para utilizar ele da maneira correta. Alisson, bioinsumos, de um modo geral,
O agricultor ele sempre gosta de ver o resultado imediato, né? Quando nós falamos de bioinsumos, bioinseticida, biofungicida aí, parece que o resultado não está imediato. O que nós podemos transmitir para os nossos agricultores aí? O que se espera disso aí? Vamos lá. Eu sempre comento que o principal é fazer a inundação em primeiro momento. O que é a inundação? É eu diversificar aquele microambiente, ou a microbiota, ou a rizosfera, com diferentes micro-organismos. Por quê? Existe um termo chamado interação tritrófica, que quanto mais diversidade eu tenho, melhor é o equilíbrio, tanto de fungos fitopatogênicos, por exemplo, com a utilização de fungos que são benéficos, tá ok? Então, essa inundação, ela precisa de um tempo para ela se tornar, digamos assim, sustentável. Mas, imediatamente, o que nós podemos citar no uso dos micro-organismos? Vamos lá. Hoje, 80% dos produtos, das recomendações para controlar nematóides, são baseados em bionematicida. Hoje já se sabe que essa resposta do uso do bionematicida é extremamente eficiente. E o nematóide é uma praga que ocasiona um dano muito grande. Só um exemplo de um resultado de pesquisa que eu li há algum tempo, se você imaginar que de 10 safras de soja, uma é perdida para nematóide. Então o dano dele é muito grande. Outro exemplo que a gente pode citar com o resultado visível, que é isso que o produtor quer ver. Ele quer, que a gente chama de conforto visual. Um exemplo que a gente pode citar é o uso de bioinseticidas no controle de uma praga de extrema importância, que é a cigarrinha do milho. Tá? Hoje, com a utilização do micro-organismo, essa multifuncionalidade dele, ele vai auxiliar no controle da cigarrinha, por exemplo, controlando ovos e ninfas. Que quando você utiliza somente o inseticida químico, ele não tem efeito, ele vai ter efeito em insetos adultos. Se eu faço o uso do micro, controlo ovo e ninfa, eu quebro o ciclo desse inseto, eu quebro o ciclo dessa praga, ocasionando o quê? Um intervalo de aplicação maior. Tá? Mas é sempre muito importante lembrar que nenhuma recomendação com micro-organismo é feita isolada, ela sempre deve vir acompanhado com inseticida de choque, para que eu tenha o controle, que eu tenha uma redução dessa população inicial e também o controle dos ovos e da ninfa, e assim por diante, melhorando a eficácia de ambos. Ou seja, eu estou indiretamente assegurando aquela molécula, aquele ingrediente ativo, aquele mecanismo de ação a longo prazo com uma ferramenta que está aí disponível. Quer dizer, não vai ser aquela situação milagrosa, né? O agrônomo vai ter que ir no campo e sujar a bota, fazer o MIP certinho. Aí sim, hein? Ele vai ter que voltar lá nos primeiros anos do curso de entomologia, lembrar do MIP e do MID, né? Que é o bater pano, vai chacoalhar a planta, identificar, saber estágio fenológico dos insetos, para ele poder fazer a recomendação do momento certo e do melhor produto. Quer dizer, vai dar um equilíbrio maior sustentabilidade ao processo. Sempre. Isso aí. E vale uma ressalva também. Quando a gente trabalha com biológico de forma isolada, como por exemplo trabalhar com fungo entomopatogênico para controlar uma praga específica, a gente acaba percebendo que há uma ausência de conhecimento quanto a aguardar a ação do produto, né? Nós estamos trabalhando com o biológico, que é uma doença natural para aquela praga. Então, assim como para a gente, né, podemos fazer essa analogia, a gente vai ficar doente, a gente demora um tempo com sintomas até a gente curar dessa doença. No caso da praga agrícola, ao entrar em contato com o biológico, ela não vai chegar à cura, mas ela precisa ficar doente. Depois de ficar doente, ela vai ter as respostas fisiológicas e essas respostas demoram 3, 4, 5 dias, diferente do químico. Então, o esperado é que com o químico você passe 1, 2 dias você já tenha a resposta, com o biológico não. Então, esse conhecimento de que tem que aguardar a praga, você vai observar ela a campo, vai bater o pano, né? E vai perceber que ela está com um andar diferente, que ela não está mais se alimentando. Então, com 2, 3 dias, você não tem mais prejuízo na lavoura. Só que você vai ter que aguardar para encontrar ela morta e aí entra um grande desespero do produtor, né? E aí, a gente aplicou, já 4º dia, 5º dia, a gente parece que não tem o controle. Mas é uma diferença do mecanismo de ação. Tom, você está falando um negócio aí que me deixou curioso, certo? Vamos dizer assim, os acadêmicos, o pessoal que está no campo, está vindo uma revolução nova na agricultura, que é isso aí, dos insumos. Seria a revolução nova da produção, né? Isso. Esse pessoal vai ter que estar melhor preparado para sair do curso, para já ter essa ideia, passar para o agricultor e ela se concretizar realmente a nível de campo. O que você acha disso? É exatamente isso que a gente está vendo no mercado hoje, né? Nós estávamos conversando antes e o Alisson comentou comigo que tivemos aí uma pedida crescente no mercado de trabalho de 27%.
de profissionais que tivesse dentro das suas qualificações os atributos vinculados a bioinsumos, no quesito geral, né? E hoje a gente tem um mercado de trabalho que exige isso, mas a gente não tem muito profissional qualificado para isso. Então, quando a gente olha na formação desse profissional na graduação, é de extrema importância que a gente tenha dentro do processo da graduação um ensinamento que já prepare ele para o mercado. E é dentro desse raciocínio que hoje dentro da agronomia da FAG a gente tem, né? A disciplina que vincula, que leva, por exemplo, o nosso bioreator, né, a atividade dentro da instituição e leva o aluno até esse conhecimento para que ele saia com esse um passo à frente. Porque quem hoje está no mercado de trabalho está tendo que se especializar para atuar dentro dessa área. O Thomas falou aí do bioreator, vou só aproveitar o gancho, professor, para falar sobre essa preocupação que a gente sempre discute aqui no programa em relação à produção on-farm. E aí eu queria que o Alisson reforçasse para nós o que a gente já viu na reportagem. Essa produção com o bioreator a nível semi-industrial, que é o que a gente vai ter aí, né, a partir de agora, funcionando na Fazenda Escola da FAG, a principal preocupação, então, é a qualidade desse produto que vai sair do bioreator. O que a gente pode trazer da discussão do on-farm também hoje no Brasil? Então, bora lá. Esse é um assunto bem polêmico, né, Antônio? Avaliando hoje a carga de informações que a gente está recebendo, nós da Prime, quando nós pensamos em iniciar esse processo da facilitação da produção on-farm, nós buscamos, nós nos cuidamos e nos preocupamos muito com esse produto acabado, que era o produto que seria entregue lá na ponta. Aquele produto que o produtor vai colocar dentro do aparelho aplicador dele e vai entrar na lavoura, independente da cultura, certo? Nós não queríamos que chegasse lá produtos contaminados. Tanto que a nossa proposta, quando nós começamos a iniciar os trabalhos aqui dentro da FAG, nós buscamos o professor Thomas para que ele nos desse todo o suporte e principalmente gerasse os dados, né, professor? Que aquilo que a gente está colocando hoje na entrada do bioreator, que são os inóculos, e que ele vai entrar dentro do bioreator e vai se multiplicar lá dentro. E quando eu pegar aquele produto acabado, a concentração tem que ser ideal. E principalmente, se eu estou multiplicando, por exemplo, um Trichoderma harzianum, ele tem que somente aparecer o Trichoderma harzianum naquela placa. Ele não pode aparecer um fusário. Por quê? Porque a condição que eu dou dentro do bioreator, que é a melhor condição possível para o micro-organismo benéfico se multiplicar, é a mesma condição para um fitopatogênico. Então, em vez de eu estar multiplicando um produto bom, eu vou estar, muito pelo contrário, eu vou estar prejudicando o meu produtor. Então, a Prime tem como premissa qualidade final para o nosso parceiro principal, que é o agricultor. Nós temos empresas parceiras nossas que distribuem o nosso trabalho, que fazem esse trabalho se espalhar, né? Que são extremamente comprometidas com o processo também. Porque essa é a nossa responsabilidade como facilitador numa produção on-farm. Então, quando a gente começa lá no início com o processo de bioativação, onde a gente totalmente busca luva, EPI, utilizar álcool em gel o tempo todo, álcool líquido para fazer a limpeza, desde o momento que vai fazer uma inoculação lá no bioreator, a gente se preocupa para não ter contaminantes. E quando nós produzimos, quando a gente foi atrás de meios de cultura, que é o alimento para esse micro-organismo se multiplicar dentro do bioreator, porque lá dentro do bioreator é tudo, digamos assim, eletrônico, automatizado. Vai regular a temperatura, vai regular oxigênio, vai regular se vai produzir espuma ou não pode produzir espuma, vai regular pH, é tudo automatizado. Mas o meio de cultura e o inóculo para entrar lá dentro, ele tem que ser extremamente limpo, puro. Só pode ter o que a planta, o que o micro-organismo vai precisar e aquele micro-organismo de interesse. Então a Prime tem como compromisso essa qualidade final. Que é isso que a gente obteve, né, professor? O professor Exato. fez as análises e tudo no laboratório, desde as primeiras multiplicações. Só complementando, né? Antigamente soltou-se muito aí on-farm, todo mundo fazia on-farm, né? Caixa d'água, todo mundo é produtor de on-farm, né? E o processo de vocês é altamente seguro, quer dizer, tudo automático, não se rela a mão nele, né? Então, vamos dizer, o produto final que sai, realmente, ele tem a garantia daquilo que está saindo, né? Tem. Nós buscamos muito isso, professor. Digamos assim, falar 99,9% como diria minha mãe, você não é todo mundo, né? Então eu não sou todo mundo. Mas a gente busca entregar para o produtor um produto que tenha segurança. Desde o processo da ativação dele, o processo de inoculação, né, até o final. Ele tem que saber, se ele vai multiplicar um Trichoderma harzianum, ele vai aplicar na propriedade dele o Trichoderma harzianum. Agora uma pergunta para os dois aí, né? A demanda de bioinsumos, nós temos como
suprir isso no mercado? Se houver uma... Para os dois aí, resolva vocês Sabemos dois. que não. A procura está grande. Digamos assim, a utilização ainda, comparado com a verdadeira necessidade, né, ainda está em crescimento, professor. Existem dois parâmetros que hoje em dia que acelera esse crescimento. O primeiro, né, é o aumento dos índices de resistência, por exemplo, tanto insetos resistentes, né, que é o principal caso, e algumas doenças que estão ficando mais resistentes ao controle químico. A ferramenta do controle biológico, ele ajuda a preservar esse ingrediente ativo, esse mecanismo de ação do defensivo químico, por exemplo. Então essa é uma ferramenta que hoje está estimulando a utilização. Mas, por exemplo, vamos lá, tem grupos grandes de agricultores que eles montaram a própria biofábrica, investiram milhões numa biofábrica de extrema qualidade e assim mesmo a biofábrica produz para 80% do uso dele. Uma biofábrica própria, num grupo grande, só 80%. Agora vamos aumentar essa pizza, por exemplo, aqui. Se nós partimos hoje para o Brasil, né? É um dado interessante que eu li algum tempo atrás, que se todo agricultor do Brasil hoje resolver fazer uma única aplicação de um mesmo micro-organismo, nós não temos hoje no mercado para fornecer para ele. Não tem. Não temos. Como. Mesmo ainda com a produção farm. Só ressaltando, o bioinsumos não vai substituir o químico, mas ele vai ter, vamos dizer, o avanço do químico vai ser tão violento que ele vai poder compartilhar, fazer um manejo mais adequado do químico. Eu vou repetir uma frase de um proprietário de uma empresa que ele fala o seguinte, que hoje o biológico é a opção para o químico. Futuramente, o químico vai ser a opção para o biológico. Perfeito. Ele não vai substituir, não tem como. Né? Nós temos um grande problema com doenças biotróficas, por exemplo. Nós vivemos um país intercontinental. As mesmas doenças que acontecem aqui com uma severidade aqui na nossa região, não acontece com a mesma severidade no Tocantins ou na Bahia. Sim. Tá? Então nós não podemos dizer que, nós não podemos generalizar que o biológico vai ser a salvação da lavoura. Não, mas só que o biológico é o seguro para a manutenção de uma agricultura sustentável, a manutenção de um agro rentável e a manutenção, principalmente, de um agro que se destaque no mundo. Que é isso que nós devemos buscar. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Nós somos os maiores, nós somos referência em produtividade? Somos. Mas nós temos também que ser referência em equilíbrio, em agrosustentável, equilíbrio de produção. Equilíbrio de produção. Tem que dar o exemplo, né? Thomas, então o jeito é continuar aprendendo sobre o assunto e gerando conteúdo aí a partir de agora, daqui para frente. Exatamente. Temos muito trabalho ainda, temos muita coisa para crescer e os biológicos, eles vêm para somar, né? Eles não vêm para substituir ninguém, eles vêm realmente para mostrar ao mercado que existe essa outra ferramenta que auxilia na problemática do químico e auxilia numa segunda problemática que é a gente tem que proteger onde a gente está e pensar nas gerações futuras, né? Então, casando esses dois, a gente resolve grandes problemas aí e eles vão evoluindo junto. É o que a gente acredita dentro da ciência hoje e dentro do que está caminhando a parte agrícola. Muito bem. A gente agradece, então, a presença do Alisson e do Thomas aqui conosco e até uma próxima oportunidade, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço, em nome da Prime. Estamos muito felizes de ter essa parceria junto com a FAG e contem sempre com a gente. Valeu. Obrigada, Thomas, também.